Ensinar o aluno a aprender vai fazer diferença não é só agora, não. Vai fazer diferença para o futuro também. Educação de qualidade é quando você consegue entregar para a pessoa aquilo que ela precisa. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Lucimara e o Bruno, aqui do quadro, para eles contarem um pouco para a gente desde o início como que eles chegaram aonde o quadro é hoje. Vamos lá, eu queria saber de vocês, como é que foi no primeiro dia, assim, a primeira ideiazinha, tipo, vocês estavam lá sentadinhos, caiu uma maçã e tchau, a ideia. Então, na verdade, o que aconteceu foi que na época a gente morava em Portugal, a gente estava estudando, eu estava fazendo mestrado em finanças, a Lucimara estava fazendo mestrado na área de gestão e por algum motivo eu fui estudar alguma coisa na internet e caí no site do Salman Khan, né? Que é um cara que montou um sistema para ensinar a sobrinha dele através da internet. Então ele desenhava numa mesa digitalizadora, compartilhava com ela e salvava no YouTube para ela poder assistir depois. E aquilo me chamou atenção, assim, por um momento, né? Até comentei com a Lucimara na época, mas a gente não deu muita ideia. Passou um tempo, eu terminei o mestrado, a gente voltou para o Brasil, fui para São Paulo e lá a gente estava meio assim, até que trabalhando, o trabalho estava bom, né? Trabalhar em São Paulo sempre é difícil, né? Porque você perde muito tempo no trânsito e tal, mas a Lucimara e eu estávamos trabalhando e aí a gente começou a sentir uma necessidade, assim, acho que eu comecei a sentir uma necessidade de fazer alguma coisa mais com a minha cara, né? Que tivesse mais a ver comigo, né? Depois é que você vai entendendo o que isso significa, né? Mas no momento era isso. E a única coisa que a gente fazia, assim, que eu fazia que me dava satisfação mesmo, né? Que eu gostava de fazer e não preocupava com quanto tempo estava demorando, era dar aula. Sempre gostei muito de dar aula, né? Dava muita aula particular na faculdade, dava aula particular no cursinho. Às vezes na faculdade eu pegava umas aulas de final de semana, eu conseguia levar o pessoal para o ITA para ter aula, ia para a lousa, dar aula para a galera, então eu gostava muito da aula. Daí eu lembrei do Salman Khan, então entrei no site dele e fui tentar descobrir como que ele fazia os vídeos, né? Aí eu descobri que ele usava uma mesa digitalizadora e descobri que ele usava um software chamado Camtasia, em português seria Camtasia. Então ele ia explicando aquilo com um microfone desses de ouvido, de headset, né? E anotando ali. Como era na área de exatas, a gente começou a fazer os vídeos assim. Os primeiros vídeos eram bem ruins, né? Áudio ruim, imagem ruim. Mas a gente começou a colocar no YouTube e foi aparecendo, né? E o pessoal começou a responder aquilo. Aí tinha gente que comentava, tinha gente que falava mal, tinha gente que falava bem, tinha gente que não falava nada, assim, com nada, né? Mas foi dando audiência, aquilo deixou a gente empolgado. Eu falei com eles, vamos fazer isso aqui, porque é um negócio que a gente acha legal. Em algum momento isso vai virar alguma coisa. No início era um canal, na verdade, né? A gente estava só exercendo ali a nossa atividade de professores, né? O Bruno ia dando as aulas de matemática e física e eu as aulas de biologia e química. E aí a gente ia alimentando ali o canal do YouTube diariamente, né? Não tinha nenhuma pretensão ainda de ser um curso. E o que vocês faziam? Vocês tinham outras atividades na época desse canal do YouTube? Tinha. Eu trabalhava numa empresa lá de São Paulo, uma empresa, na verdade, uma multinacional que tem escritório em São Paulo, uma empresa bem grande, né? Uma empresa que até foi comprada por um grupo espanhol e aí depois comprou uma outra empresa, né? Hoje é a Vivo, né? Telefônica Vivo. Então eu trabalhava nessa empresa na área de planejamento estratégico e todos os dias eu saía do trabalho e ia para casa. Chegando em casa a gente gravava 2, 3 vídeos, nem tinha lugar direito para gravar em casa porque a gente morava num apartamento muito pequeno, né? Para ficar perto do trabalho. Então São Paulo, para você ficar perto do trabalho, você tem que morar mais. Você vai pagar muito caro, né? Então, em São Paulo você paga caro, você mora num lugar menor do que se você pagar caro
morar num lugar maior. E aí no início a gente morava ali na região de Moema, e todo dia a gente gravava os vídeos, né? Gravava 2, 3 vídeos. No início eu gravava mais, depois a Lucimara começou a gravar mais também. E era engraçado que nessa época eu acho que eu nunca aprendi a ouvir tantos barulhos, porque como a gente gravava com o microfone, o headset, né? E a gente tinha um material super básico, né? Um computador básico, um headset básico e a mesinha. Era o mínimo que a gente precisava para começar a dar aula. E os barulhos externos, né, interferiam muito na aula. Então, eu acho que eu nunca ouvi tanto cachorro latindo, tanto helicóptero passando, tanta ambulância, porque no momento que eles passavam, a gente tinha que pausar e repetir, né? Então, a gente acabava demorando muito mais tempo para gravar uma aula do que hoje aqui, né, em estúdio, todo mundo, né, já preparado com microfone, né, mas era interessante, porque era uma briga diária, assim, com os barulhos, os ruídos externos. Rota de avião, né? E ainda era rota de avião. Congonhas, aí passava avião, a gente tinha que parar no meio, e a gente mesmo que editava os vídeos, né, às vezes eu gravava o vídeo, já editava. O bom da mesa digitalizadora é que para editar é mais fácil, né? Mas aí foi assim, depois, no meio desse processo, a gente mudou de bairro, a gente mudou para um bairro, a gente mudou para Morumbi, que era mais longe ainda do trabalho, né? E nos primeiros meses a gente nem sabia que dava para ganhar dinheiro com os vídeos, né? E como é que foi essa transição, assim, do canal do YouTube para o cursinho online? Que a gente sabe que em 2014 tinham pouquíssimos cursinhos online. Sim. E falar em Turma ITA online era praticamente assim, tido como impossível, né? Como é que foi isso? Então, esse movimento de Turma ITA online começou em 2012 ainda, né? A gente já morava lá no Morumbi, era bem mais afastado, e eu tenho um amigo que montou uma empresa, né, também na área de educação, a gente morou junto e tal. E ele bem idealista também, aí ele falou assim, cara, não adianta você você tem que fazer alguma coisa, tem que montar um cursinho online, mas não pode ser a mesma coisa que já existe, porque não tem nada de qualidade, né? Então, nesse preço você não vai fazer nada de qualidade. Monta um negócio diferenciado, monta um cursinho que prepara para o ITA. Aí, se você aprovar no ITA, depois você abre turma medicina, e aí, daqui uns dias você tá gigante, né? E foi isso que a gente fez. Só que em 2012 eu cheguei até a chamar umas pessoas para participar, né? Para ajudar a montar a turma ITA, para gravar as aulas e tal. O pessoal até gravou umas 2 ou 3 aulas lá, mas dá muito trabalho, né? Aí ninguém quis, então meio que deu uma parada, assim, o negócio do cursinho. E na época o canal já começou a render, né? A gente nem sabia que a gente podia ganhar dinheiro dando aula pro YouTube. E na verdade teve até a história da carta, né? O YouTube, eles mandaram a carta pra gente 2 vezes perguntando se a gente queria monetizar os vídeos, né, do canal, monetizar o canal. E aí teve essa primeira tentativa com outros professores, não deu certo, e a gente resolveu um ano inteiro investir o máximo possível no canal, né? Então, em 2013 a gente investiu muito no canal do YouTube para completar o conteúdo, né? Mas teve algumas coisas que aconteceram antes foram interessantes, né? O YouTube mandou um e-mail falando, você quer monetizar o canal? E eu falei que não. Eu falei assim, isso aí é golpe da internet, né? O YouTube está querendo me dar o golpe da internet. Aí passou o tempo, coisa de 7 meses depois, eu fui olhar aquele e-mail e aí um dia eu mexi um botão lá que podia monetizar. Aí no dia seguinte, quando eu fui olhar, tinha $10. Eu pensei, caramba, eu não fiz. De ontem para hoje eu ganhei $10, sem ter feito nada, né? E eu fui observando aquilo, aí todo dia pingava lá $10, $20. Aí um dia o YouTube mandou um e-mail falando assim, olha, eventualmente eu exibi algum anúncio aí no seu canal sem você ter permitido.
Então, pelas minhas estimativas aqui, eu tenho que te pagar alguma coisa, então eu vou te pagar $300 por causa disso, né? Eu fiquei louco, assim, caramba, eu tô ganhando dinheiro aqui sem saber o que eu tô fazendo. Não entendi aqui, pra mim é um negócio novo, né? Beleza, coisa de uma semana, um cara me ligou porque gostou dos vídeos e queria usar na plataforma EAD dele. Aí a gente assinou um contrato para usar os vídeos naquela plataforma. E aí eu já estava ganhando, assim, com esse contrato mais o aluguel, a gente já estava ganhando mais ou menos o que eu ganhava na Telefônica, né? Aí no meio do processo, assim, surgiu um concurso da Petrobras. Eu falei assim, se eu estudar aqui para esse concurso, eu dei uma olhada na prova, né? Tinha lá várias carreiras para escolher. Aí eu olhei a carreira de engenheiro de petróleo e falei assim, se eu estudar para essa prova aqui, eu acho que se eu estudar uns 3 meses direitinho, eu passo, né? Aí eu fui lá, estudei uma semana. Obviamente eu não passei, né? Estudei uma semana, né? Tive que estudar 3 meses. Só que assim, logo que saiu o resultado de um concurso, já abriu outro. Eu falei assim, não, dessa vez eu vou estudar. Aí eu estudei os 3 meses, porque eu quase passei nessa uma semana. Aí estudei direitinho, passei. O objetivo já era assim, vou passar nesse negócio aqui, porque eu vou ter mais tempo para cuidar do canal. O tempo foi passando, saiu o resultado, eu passei, fui chamado, e na época que eu fui chamado, eu conheci um pessoal lá da Fundação Telefônica, eles falaram assim, olha, gostamos do seu projeto e tal, apresentei para eles, falaram assim, não, legal esse projeto, o que você precisa para completar o conteúdo de matemática, física e química? Eu falei assim, eu preciso dessa quantidade de dinheiro aqui para fazer essa quantidade de vídeos. Eles falaram assim, não, tá bom, vamos patrocinar. E eu não gastava o dinheiro, né? Porque eu já tinha o meu salário do telefone, a Lucimara tinha o trabalho dela. Então aquele dinheiro ficou guardado. E quando eu fui para a Petrobras, já com a saída da Telefônica, eu tinha na minha mão assim, o dinheiro de mais de um ano de custo de vida. Aí eu fui para a Petrobras. Lá na Petrobras eu ganhava bem mais. Trabalhava bem menos. Então eu podia produzir mais conteúdo. Nesse processo, eu voltei a conversar mais com o Bernardo, né? Aí ele começou a me botar a pilha, sai da Petrobras, vai empreender, porque ele estava animado, né? Isso já era 2013. Aí ele falou lá assim, cara, é muito melhor você fazer isso aí, cara, você vai poder levar a educação para um monte de gente, o pessoal vai ficar feliz e tal. Inclusive eu quero patrocinar uns vídeos seus aí na minha empresa. Aí na hora que ele falou aquilo, eu não conseguia mais concentrar no negócio da Petrobras, né? Eu ainda estava no curso de formação, eu estudava para o curso, mas eu não conseguia concentrar mais. Aí teve uma hora que eu chutei o balde, saí, e quando eu saí da Petrobras, aí tem um acerto que você pega, né? Um acerto bom, mais o dinheiro lá do Bernardo, da empresa dele, mais o dinheiro que eu tinha guardado. Eu tinha 2 anos de custo de vida guardados. Se a gente mudasse para Belo Horizonte. Se a gente mudasse para Belo Horizonte, né? Porque São Paulo ia ser talvez um ano e meio. Aí a gente mudou para Belo Horizonte, a gente mudou lá para um lugar até bom, lá mais ou menos perto da sua casa. Eu lembro. Né? A gente morava lá perto. Aí nós começamos a fazer vídeo, e aí começou a aparecer mais no jornal. Teve uma vez até que o pessoal da Globo falou, preciso gravar um negócio aí e tal, do quadro, gostei demais. Tava chegando ali época de final de ano. E eu falei com eles assim, beleza, mas eu só posso gravar até 8 horas. Depois de 8 horas eu não posso mais. Né? E a Lucimara falou assim, Bruno, por que você falou isso com eles? Eu falei assim, Lucimara, tem jogo do Galo. 9 horas, Mineirão, entendeu? 9h30 começa o jogo. Para eu chegar lá e entrar no meu lugar, posso até comprar ingresso antes, mas só pode ser 8 horas. Porque eu estava vivendo uma vida assim, a gente estava vivendo uma vida meio de curtindo a vida doidado, né? Porque a gente tinha o dinheiro estava entrando, não precisava trabalhar muito, os vídeos estavam legais e tal. Na verdade, a gente trabalhava bastante. Porque nossa produção diária era de 5 vídeos por dia, né? Então a gente tinha que gravar, editar e subir 5 vídeos diariamente no canal, porque isso, na época a gente estudava bastante já o YouTube, né, e a gente aprendeu que para ter regularidade ali, para as pessoas se inscreverem, para elas se interessarem no nosso canal,
que a gente tinha que ter um número mínimo de postagens diárias, né? Então a gente até trabalhava bastante, mas era muito diferente da vida de São Paulo, né? Que prendia muito o nosso horário ali nas empresas, né? Onde a gente trabalhava, e a gente ficava com o final da noite para fazer as outras coisas que a gente queria fazer. E ali não, a gente já conseguia se organizar para usar um período útil do dia para trabalho, mas também tinha muito tempo para fazer outras coisas, né? Para ir para o jogo do Galo, por exemplo. Aí o tempo foi passando, né? Eu lembro que em 2014 aconteceram várias coisas ao mesmo tempo, assim. A primeira foi que mudaram o diretor de marketing lá da empresa do Bernardo. E a primeira coisa que ele quis cortar foi o patrocínio que tinha lá com os vídeos, né? Aí eu pensei, vou ter que arrumar um jeito aqui de ganhar mais dinheiro para fazer esse negócio melhorar e tal. Porque eu ainda estava naquela ideia de usar os vídeos para colocar em plataformas, de fazer a mesma coisa que a gente ia fazendo, de patrocínio, né? E aí, logo depois a Lucimara engravidou, né? Então a gente teve uma queda na renda e um aumento no consumo da renda, né? Futuro aumento, né? Essa amarelinha chegaram. Eu falei, não, agora tem que fazer uma coisa séria. Tem que fazer um negócio sério aqui, porque eu não posso ficar enrolando, né? Não posso ficar enrolando. Beleza, tá legal e tal, dá pra ficar só viajando, mas agora eu tenho que pensar num negócio mais de longo prazo, que vai ter uma estrutura, e aí é um outro plano. Beleza, legal o patrocínio, mas isso não vai fazer o negócio ficar gigante. Isso foi metade de 2014. Metade de 2014. Aí a gente começou a desenhar e tal, até que um dia a gente falou assim, não, vamos montar um cursinho online, focado no ITA. Daí fiz o levantamento das aulas que tinha, das aulas que precisava fazer, né, material, comecei a fazer a plataforma. Em setembro, eu fiz um hangout, assim, vamos fazer um cursinho, aprenda a passar no ITA, com o engenheiro do ITA. Aí eu fiz isso, né? E divulguei nas redes sociais, sem investir em publicidade nem nada. Isso aí a gente colheu umas 170 assinaturas, né? Pessoas que queriam participar do Hangout. 70 participaram do Hangout. E eu falei com eles assim, olha, eu vou abrir as matrículas para a turma ITA Online no quadro, no final da segunda quinzena de outubro. Você vai poder se candidatar a uma vaga. Porque o que eu queria fazer? Eu não queria fazer um negócio assim, oba-oba, sabe? Então eu precisava espantar curioso. Aí, para espantar curioso, o que eu fiz? Eu coloquei um formulário de inscrição e coloquei um processo seletivo. E uma entrevista no final. E no processo seletivo tinha entrevista. Então tinha uma prova e uma entrevista, né? E aí, quando foi em novembro que a gente abriu mesmo as matrículas, aí, primeira semana, assim, já tinha 70 matriculados. Só tinha a Lucimara, a Lucimara não ia dar aula, né, para a turma ITA, não tinha como ela dar aula para a turma ITA, porque o forte dela é biologia. Então eu estava dando aula de matemática e física, chamei um outro colega meu para dar aula, também do ITA, de física e matemática, e inglês, que ele é muito bom de inglês. Uma professora que a gente conhecia, que é a Érica, para dar aula de português, e o Fred, né, foi esse outro professor, e a gente encontrou o Eduardo Valneide, num site desse de professor, e chamamos ele para dar aula de química. A gente deu muita sorte, porque todos eram muito bons de conteúdo, né? E aí o negócio começou a andar assim. Aí no dia do vestibular do ITA, eu fui lá no vestibular do ITA, lá em Belo Horizonte, para dar uma divulgada e tal, e encontrei 2 alunos do ITA, de BH.
e expliquei para eles o que eu estava fazendo. Eles falaram assim, legal, cara, tenho o maior interesse, eu vou trabalhar e tal, eu gosto da aula. Aí eles entraram também, dando um início de aula, mais monitoria, né? Hoje eles não dão aula mais. Na época eles apresentaram o Marcan de Química, aí o Marcan entrou na turma ITA, então a gente foi rodando a turma ITA assim. Né? E aí começou a estudar. No início, os meninos ficavam reclamando do conteúdo, né? O conteúdo é muito básico e tal. Porque, assim, para você fazer qualquer vestibular, você precisa saber o fundamento. Né? Não adianta nada a pessoa aprender o exercício ultra difícil se ela não sabe o fundamento. O que mais cai na prova é o fundamento. E eles começaram a reclamar que o assunto estava do fundamento, né? Do início ali da matéria. É lógico, estava no início do ano, eu vou começar da matéria do final do ano. Eles já queriam ver as cônicas, né? Queriam ver cônicas, trigonometria, eletromagnetismo, equação de Nernst, só coisa difícil, né? Eu disse, gente, vocês têm que saber o básico primeiro. Não, o básico nós já sabemos, não sei o que e tal. Aí o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, não, vamos ver então, beleza. Aí eu montei uma prova, vamos fazer uma prova aqui de nivelamento, para ver como é que a gente está. Porque assim, como era pouca gente, eu conseguia conversar com os alunos muito, né? Aí eles falaram, não, vamos fazer então. Eu fiz uma prova de nivelamento, a prova deu menos de 50% de média, assim. De todos os alunos, uns 2 ou 3 conseguiram fazer mais de 70%. A prova era a prova de seleção para o ensino médio técnico do colégio, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet, né? Ou seja, era uma prova de matemática e ciências e português para quem tinha terminado o ensino fundamental. Aí na hora que eu falei isso para eles, e eu mostrei para eles a fonte, né, porque estava na internet, do mesmo jeito que eu achei, eles iam achar. Aí eles falaram assim, não, beleza, agora vamos estudar. Daí agora vamos estudar, né? Então eles começaram a estudar e foi aquele negócio ali, e eu conversava muito com eles, eu dava aula para eles toda semana, então eles tinham contato comigo no telefone, no celular. Aí passou aquele ano de 2015, né, que foi o ano da primeira turma ITA, a gente teve 4 aprovados, né? Aí no segundo ano o negócio explodiu de uma maneira que eu não tinha mais controle, né? No meio de 2015, tem um negócio que eu esqueci de contar. No início de 2015, meio sem saber se ia dar certo, eu fui dar aula num cursinho lá de BH. Melhor cursinho de BH. Melhor mesmo, né? Mesmo cursinho que eu estudei na época para fazer o vestibular do ITA. Presencial é o melhor que tem. E aí no meio do ano eu falei assim, não dá para eu ficar aqui, entendeu? Porque era muito diferente o jeito que você trabalha no cursinho presencial e que você trabalha no online. No online eu tinha o dado para mostrar para todo mundo, sabe? E logo antes de dar essa escala para a turma ITA, eu montei aquela turma lá no centro de BH, né, uma turma menor, e era muito diferente, sabe? O jeito que eu trabalhava com esses alunos da turma presencial, da turminha que eu tinha montado, eu aluguei uma sala, e o jeito que eu trabalhava no cursinho. No cursinho, eu não tinha feedback nenhum dos alunos, como que eles estavam indo, então eu não conseguia mostrar para eles que eles não estavam aprendendo as coisas, entendeu? Eu sabia que eles não estavam aprendendo, porque eu via o simulado deles, né? Mas na aula eu não conseguia mostrar, porque a aula era muito pouco prática, né? É natural, no cursinho presencial você tem que dar aula para todo mundo que está na sala. Você não pode abordar cada aluno. E nessa turminha pequena dava para abordar. Mas aquele negócio não ia crescer, era muito pouca gente e tal. Aí a turma ITA online já deu essa escala maior, a gente tinha aluno do Brasil inteiro. E tinha perguntas ali que os alunos tinham coragem de fazer no online, que eles não tinham coragem de fazer na sala para todo mundo ver. Porque eles achavam que era uma pergunta tola, esse tipo de coisa. E na hora que você vê o simulado lá, mesmo do aluno do presencial top, caro, você vê que o aluno erra muita coisa assim, muito básica, que eles não sabem ainda. Então eu falei lá com o pessoal, assim, olha, eu tenho que escolher, né? Ou eu vou cuidar da turma ITA, ou eu vou ficar dividindo. Então abandonei tudo. A gente ficou só com a turma ITA.
Mudamos para São José dos Campos, aí a Maria Luísa já tinha nascido, nossa primeira filha, mudamos para São José dos Campos para começar um outro movimento, né? Que era um movimento que permitia para a gente ter mais gente do ITA trabalhando. E realmente teve. E aí cresceu, no final de 2000, isso foi no mês de 2015, no final de 2015 a gente abriu as matrículas para a turma do ano que vem. Aí já precisou de contratar mais gente, porque até então a Lucimara e eu digitávamos as questões, tinha uns freelancers lá que digitavam questão também, mas gravar aula era só a gente, atender a aula era só a gente. Precisou contratar uma pessoa para atender os alunos, para ligar para eles e tal, e responder os alunos que queriam matricular, né? A Lucimara e eu fazíamos o acompanhamento, a gente contratou mais gente. Aí no final de 2016 a gente abriu a turma Medicina. Mas por que a gente abriu a turma Medicina, né? Porque tinha muita gente já fazendo o curso, por ser um curso mais forte em exatas, focado no ITA, com o objetivo de ter um diferencial em medicina. E aí na hora que abriu foi um negócio assim que a gente não estava preparado, né? Não estava preparado. Teve muita... Não sei se depois você pensou em falar disso aí, mas não sei, a Lu consegue contar melhor. Eu queria saber, assim, esse estudo personalizado, sabe? Explica pra gente melhor, assim, qual que é a ideia, o que vocês pensaram para ter todo esse diferencial. Eu acho que vai até, então, complementar essa história aí do turbilhão, porque eu acho que era isso que mais surpreendia, porque... Quando começou com a turma ITA, 70 alunos, né? Um pouco disso que o Bruno falou, o que o aluno não fala no presencial, ele fala no online, né? Então, acho que isso surpreendeu muito a gente de ver o engajamento que o aluno já tinha, só por ele estar tendo contato próximo, principalmente com o Bruno, né? Na época, só turma ITA. Muitos alunos ali tinham entrado em contato a primeira vez com o engenheiro do ITA no curso com o Bruno, né? Então, eles traziam demandas assim que a gente, como professores, a gente já conhecia, né, do histórico escolar do aluno, mas a gente começou a ver essa demanda toda caindo em cima de nós dois, né? Na época, praticamente só nós dois tínhamos contato com o aluno. E aí, nessa crescente que foi, depois que a gente pegou a turma Medicina, a gente já tinha, né, essa ideia de que não adianta eu dar aula igual para todo mundo e não adianta eu montar um curso que todo aluno tem que seguir esse curso no mesmo ritmo, né? Até porque, da nossa própria experiência mesmo, né, o Bruno, quando estudou pro ITA, ele estudou já num formato diferente, o cursinho estava no início, então tinha ali ainda uma liberdade para o aluno mesmo conduzir os estudos dele, né? Então o Bruno passava muito mais tempo estudando sozinho do que numa sala de aula. E aí eu também, nesse movimento que eu fui fazendo para entrar na UFMG, entendi bem, né, o quão importante era eu ter o meu tempo, o tempo dedicado a mim, maior do que o tempo que eu dedicava para assistir aula no cursinho. E aí, ao longo da nossa carreira como professor, já que a gente deu muita aula personalizada, né, muita aula particular, então a gente via que assim, o aluno se desenvolve muito mais quando você escuta o que ele tem para dizer, quando você conhece o histórico dele, quem ele é, né? Quando ele chega para você, ele traz ali uma carga de conhecimento. E aí você tem que aprender a trabalhar com ele a partir daquilo ali que ele te entrega, né? Então, desde quando a gente pensou em curso mesmo, fazia muito sentido para a gente entender quem eram os alunos, né? Essa prova mesmo aí que o Bruno fez com eles, né? No início, é de entender quem eles são, é de vontade de querer, não, tudo bem, eles estão me pedindo aula mais avançada, então deixa eu ver se eles estão mesmo em condições para ter essa aula mais avançada. Poderia ter sido diferente o resultado, né? Eles poderiam ter fechado a prova e mostrado para o Bruno que eles realmente estavam prontos aí para o próximo passo, e a partir daquele momento o Bruno ia dar aulas mais avançadas. Então, assim,
eu acho que vem da nossa experiência mesmo. Entende? Não faz sentido você ter todos os alunos no mesmo pacote, né? Cada aluno tem traz a sua carga, e cada aluno tem um objetivo diferente. Acho que a turma medicina trouxe isso também, porque não eram só as pessoas que iam fazer medicina na FUVEST ou na Unicamp, tinha o pessoal do Enem, né? E assustou muito quando a gente viu o volume, né? Naquele ano a gente já tinha acumulado aí uns 9 aprovados, né? No ITA. 9 aprovados. Foi 2016, exatamente. 4 no ano, 5 no outro. Então a gente já tinha muitas aprovações no ITA, muitos alunos sendo aprovados nas federais, né? País afora, nas públicas, aí país afora. Então foi um volume enorme, e aí o grande desafio como é que agora a gente vai manter esse ensino personalizado? Eu acho que isso foi o que mais balançou a estrutura na época, e a gente teve que desenvolver mais uma vez, né, a estrutura do curso. Daí veio a plataforma, né, que a gente precisou, que até esse ano a gente usava uma plataforma semi-pronta. Na verdade, assim, no início de 2017, a tecnologia era uma tecnologia de integração, né? Você tinha um sistema que recebia o pagamento, matriculava o aluno na plataforma, depois mantinha esse aluno estudando. E a plataforma que a gente contratou era uma plataforma que passava vários dados, a gente tratava esses dados no Excel para dar o feedback para os alunos no início. Só que chegou uma hora que o volume aumentou tanto que a plataforma que a gente tinha contratado não aguentava mais a quantidade de alunos, eles não extraíam os dados do jeito que a gente precisava. Aí nós precisamos contratar uma empresa, né, para desenvolver essa tecnologia. Mas assim, no início de 2017, quando a gente abriu a turma medicina, aconteceu um negócio que era bem inesperado para nós. E hoje eu consigo ver com mais clareza o que é, e infelizmente é o fardo que todos nós carregamos por essa educação que está ainda. Né? Que hoje a gente tem uma educação que ela entrega tudo na mão da pessoa. Então tem um professor que vai lá e dá aula, o professor diz o que vai cair na prova, vai lá e dá uma prova. Então o aluno fica só esperando as coisas chegarem na mão dele o tempo todo. Mas para você passar num concurso, seja um concurso público ou um vestibular, você precisa de muito mais do que você recebe na escola. Você precisa ter muito mais iniciativa. E é muito difícil uma pessoa que ficou desde os 7 até 6, até os 17 anos, 11, às vezes 12 anos da vida, tendo a iniciativa podada. Né? Quando você fala assim, em geral, não é uma regra, mas em geral, os alunos que buscam engenharia, eles têm um negócio um pouco mais de autodidata. Né? Você vai descobrir que aquele pessoal que passa em medicina um pouco mais rápido tem uma iniciativa maior, eles conseguem aprender mais estudando por conta própria. Mas o estudante padrão não consegue, e eu me incluo um pouco nesse grupo. Eu precisei do cursinho para me ajudar. E a gente chegou super bem intencionado assim, no início da turma de 2017, que era assim, olha, você vai entrar em contato com o seu tutor pedagógico e ele vai montar um horário de estudo para você. Então a gente fazia isso, a gente entrava em contato com o aluno, explicava para ele como que montava um horário de estudos e montava o primeiro com ele. Aí uma semana depois, isso acontecia muito. Isso foi o principal problema que a gente viveu assim no início, porque era um turbilhão. Apesar da gente ter contratado outras pessoas para fazer a tutoria, o que acontecia? Os alunos, muitos deles, a cada semana eles queriam que a gente fizesse um horário de estudos novo para eles, entendeu? Uma dependência, né? Começou a criar um negócio assim, peraí, eu não estou ajudando essa pessoa. Eu precisei marcar uma consulta e não consegui estudar. Monta um horário para mim. Eu não estava ajudando nada, entendeu? O quadro não estava ajudando a pessoa. A tutoria começou a se resumir a montar horário de estudos. E não é essa a proposta, né? A proposta é ensinar a pessoa a refletir sobre os estudos, né?
E aí teve até uma saída de um sócio na época, porque ele ficou revoltado com isso. Ele achou que a gente tinha que montar o horário, que não sei o quê, contratar um monte de gente para ficar montando horário de estudo. Eu falei assim, peraí, eu não estou aqui para ficar mimando as pessoas, eu quero que elas se desenvolvam. Então, assim, se o aluno não tem a iniciativa de montar o horário de estudos dele, desculpa, eu não quero que ele estude aqui, entendeu? Eu quero que ele vai precisar. Por quê? Porque se ele não tiver mais atitude, tiver mais iniciativa, ele não vai passar. Então, para mim, não faz diferença ter uma pessoa que não vai passar, que não quer passar. Eu quero o aluno que quer passar. E é para esse aluno que eu estou querendo trabalhar. E, na verdade, até esse aluno que queria passar, muitos deles não sabiam o que a gente... Qual chavinha aí que a gente tem ajudado os alunos a virar, né, nesse processo? Que eles são os agentes, né? Que ele é o verdadeiro ator aí desse filme que é o vestibular, entendeu? Então, é ele que vai... Só que, nesse caso, é um filme todo produzido por ele. Então, ele produz, ele encena, ele faz tudo, né? E o que a gente oferece, na verdade? É o suporte para a hora que ele está ali balançado, né? Para a hora que ele está um pouco perdido, se ele está caminhando na direção certa ou não, a gente vai lá e mostra para ele. Então, o horário de estudo parece uma coisa assim, foi no início, foi um estouro, né? Porque aí vieram muitos alunos de uma vez e o primeiro dia de um aluno aqui no quadro sempre é com o tutor dele, né? Então, a demanda foi enorme, gigantesca, mas isso abriu um problema muito maior, que era o aluno não estava preparado para ser esse agente, né? Então, mostrar para ele que ele começa com o horário de estudos, mas depois ainda tem mais, que é ele assiste a aula, ele faz o exercício, ele posta a dúvida, né? É algo que a gente tem trabalhado aí desde o início. E com a turma medicina realmente foi um desafio. Foi bem difícil. Porque é bem o que o Bruno falou mesmo. O pessoal que está acostumado, que já vem com a cabeça para entrar numa faculdade de engenharia militar, eles já são mais ativos nesse aspecto. É natural, né? Mais natural. E na turma medicina não. Mesmo sendo um curso tão concorrido, tão duro, né, que poucos mesmo se destacam e conseguem passar, a mentalidade não era essa. A mentalidade que vem do ensino fundamental e médio é outra, né? Então a gente tinha muito esse choque no início da turma de medicina. A gente vê muito isso quando o quadro fala de democratizar o acesso ao ensino de qualidade, né? E não qualquer ensino. Seria esse o grande diferencial assim, desse acesso de qualidade? Quando vocês falam, é isso que vocês estão falando, de levar essa educação diferente, de fazer o aluno ser o protagonista da própria história e não ser só mais um aluno ali sentadinho. Então, o segredo é isso que você falou, né? Que é ser o protagonista, porque entregar boas aulas, entregar as listas de exercício, né? A gente vem melhorando nisso a cada dia, no primeiro ano. Aí tem que agradecer o pessoal da turma de medicina, porque eles deram para nós um choque de realidade também. Sim. Porque a gente estava acostumado a trabalhar com um aluno que quer prestar o ITA, e não é todo mundo que quer isso, entendeu? A gente tem que atender mais gente, e aí nós aprendemos isso, a gente conseguiu entregar de forma que todo mundo aproveita, né? Antes a gente, vamos dizer que aqui é o básico e aqui é o muito avançado. A gente já começava muito aqui de cima, e isso não era produtivo, isso não é educação de qualidade. Educação de qualidade é quando você consegue entregar para a pessoa aquilo que ela precisa, né? Então a gente fazer o melhor conteúdo é obrigação. Agora, o que a pessoa precisa? Ela precisa de um conteúdo ainda mais elementar? Beleza, então agora a gente tem esse conteúdo mais elementar. Ela precisa de uma resposta mais rápida para a dúvida? Aí a gente, na hora de construir a outra plataforma, a gente pegou um monte de informação e aí conseguimos chegar num modelo que entrega para o aluno a resposta mais rápida para a dúvida. Então isso na minha visão, é educação de qualidade. É o melhor conteúdo, respondendo a dúvida rápido e aquilo que a pessoa
precisa. Porque antes a educação era assim. Antes das revoluções industriais, o que era a educação? Era uma família que contratava alguém que era um mestre, e essa pessoa dava de acordo com a necessidade, a característica daquele grupo que ele ensinava, dos filhos, eram poucas pessoas. Depois foi crescendo, e aí virou um negócio em massa, e é o que a gente tem até hoje. A nossa proposta é, não, eu tenho tudo aqui para que você tenha exatamente o que você precisa. E aí, quando a gente ensina o aluno a montar o horário de estudos dele, é tipo assim, você quer ensinar responsabilidade para uma pessoa, ensina ela a arrumar a cama. Né? É a primeira coisa que os pais ensinam para os filhos, não, arruma sua cama, para começar a desenvolver esse senso de responsabilidade. Então, o aluno, a partir do momento que ele consegue montar o horário de estudos dele, ele reflete, onde que eu preciso estudar mais? Onde que eu posso estudar menos? Aí, nessa reflexão, ele fala, poxa, eu não estou entendendo direito. Aí ele vem no tutor. Aí o tutor ajuda ele a entender. O tutor olha, eu estou vendo aqui na plataforma que você desenvolveu muito bem em matemática e você está adiantado em matemática. Mas em geografia, você ainda está um pouco atrás. Olha aqui na plataforma. Aí o tutor mostra para o aluno, ensina ele a fazer esse diagnóstico. E eu, entendi. Então eu vou organizar o meu horário de estudos para eu estudar mais geografia. Entendeu? Mas eu estou com dificuldade de estudar redação. Olha, você precisa fazer uma redação por semana. Mas eu não tenho motivação. Aí o tutor, vamos combinar um negócio? Todo dia, toda segunda-feira você vai me mandar uma mensagem contando que você fez a redação. Então vira realmente um parceiro de estudos do aluno, entendeu? A gente consegue retomar aquela educação que é a educação que promove o maior desenvolvimento das pessoas. A tecnologia é boa porque ela é importante porque ela escancara a informação, né? E numa medida muito, muito precisa, assim, mostra para aquele aluno o que o aluno precisa para aprender aquele conteúdo. Qual o conteúdo que ele precisa aprender, para o vestibular que ele precisa prestar, entendeu? Então, outra coisa que a gente fez muita questão de fazer aqui é o seguinte, o que as melhores... Hoje a gente trabalha especificamente, não é onde a gente quer parar, né? O nosso objetivo vai muito além disso, mas hoje a gente ainda está no estágio do cursinho pré-vestibular. Então, eu já trabalhei em cursinhos assim, já estudei em cursinhos assim, Lucimara também. Então, o que o melhor cursinho tem a oferecer para os alunos? O que os melhores cursinhos têm a oferecer para os alunos? Aí a gente listou tudo, falando, então, isso aqui é o mínimo que nós temos que oferecer. Aí a gente oferece isso tudo para que a pessoa possa ter à disposição dela o que há de melhor. E aí vem a tecnologia e o tutor dando essa personalização, entendeu? O tutor ele é muito importante porque tem um negócio que o tutor faz que a tecnologia não consegue fazer ainda, que é entender o ser humano. Né? Quantas vezes a gente não liga para uma pessoa e sente que a pessoa está bem ou que a pessoa está mal? Né? Aí, quando você coloca o tutor na jogada, ele faz isso. Ele liga para a pessoa, e aí, como é que você está? Tá tudo certo? Seu time ganhou? Como é que foi o final de semana? E aí? Conseguiu completar? Não conseguiu. Então, vamos dar uma acelerada? Mas vamos supor que ele ligou para o aluno e o tutor e o aluno tá mal. Tô mal. Terminei meu relacionamento. Meu time perdeu. Alguma coisa assim que deixa a pessoa triste. E aí, como é que você foi nas suas metas? Não completei. Não. E aí, o que você acha que a gente consegue fazer? O que você consegue fazer para dar uma acelerada? Consegue fazer isso, entendeu? Ler a pessoa, interagir com a pessoa do jeito que é melhor para a pessoa. Aí é personalização, aí é qualidade. E essa é a parte mais legal, né? Do nosso trabalho. Porque a gente até quebra um pouco a noção que as pessoas têm do EAD, né? De ser um curso... EAD é distância remete a não ter ninguém por perto, a estar sozinho, né? E para as duas partes é legal, né? Porque a gente também desse lado aqui, o aluno vai estar distante, o aluno vai estar lá na casa dele, e não é isso que acontece aqui no quadro, né? A gente, desde o início, a gente tem uma aproximação com os alunos enorme por conta dessa interação tutor-aluno, né? Então a gente sabe o nome deles,
sabe? Quem ficou doente, quem não ficou doente, se vai viajar, se não vai viajar, né? Se está estudando, se não está estudando, qual vestibular quer fazer, qual é o sonho da vida. E da mesma forma a gente tem um retorno imenso deles, né? Que é o que faz a gente melhorar a cada dia também, né? Então a gente sabe se a aula tá boa, se não tá. O professor chega mal-humorado, com dor de barriga, bateu o carro, o aluno manda mensagem pra gente para contar, olha, o professor fulano não estava tão bem hoje, o que aconteceu com ele? Né? Então é uma troca assim, que a gente tem, né, e que tem feito nós nos desenvolvermos muito, né, toda a equipe que trabalha se desenvolver muito, e os alunos também têm se desenvolvido muito, né, então acho que isso é o mais fantástico até hoje, assim, que a gente conquistou aqui. E Bruno, conta pra gente um pouquinho, a gente já ouviu falar um pouquinho de como vocês chegaram para precificar, né, porque isso tudo que o quadro oferece tem um custo. E você já falou uma vez em questão das passagens, mas eu queria que você explicasse melhor de onde que você tirou esse valor, né, esse preço do cursinho do quadro. Tá. Isso era na época que eu dava aula em BH ainda, né? Que a turma ainda não estava lançada, ainda estava na cabeça assim de lançar. E aí eu fui lá no cursinho, né, que eu dava aula para resolver alguma coisa, assim. Só que nesse dia eu fui de ônibus, né? Eu fui de ônibus e aí... Você não tinha carteira na época? Eu não tinha carteira. Eu tirei a carteira no final de 2014, por isso que eu fui de ônibus. Não era o carro que tinha estragado. Eu não tinha carteira. Então eu fui de ônibus e a passagem na época acho que era R$3,50. Era R$3,50. Então eu peguei um ônibus da minha casa, fui lá pro cursinho, R$3,50 para ir, R$3,50 para voltar R$7, né? E tinha lá uma pastelaria, né? Lá em Belo Horizonte, assim, cada esquina tem uma pastelaria. E na pastelaria vende pastel e pão de queijo, basicamente. E vende bolo, vende suco de laranja, né? Caldo de cana, pastel de vento, né? Tem pastel de vento de carne e pastel de vento de queijo. O de carne dá para você saber que passou carne ali em algum momento. Tem geralmente 1 grão assim, de carne moída. Então, e era mais ou menos isso que eu comia na época que eu fazia cursinho, né? Eu não comia só pastel frito porque não sustentava, né? Eu comia pastel assado, que é um pastel já com uma massa, que tem um recheio de, tipo uma massa de coxinha. E eu lembro que na época eu fui ver quanto que era a promoção e tava assim, 2 salgados e um refresco, R$5. Aí eu juntei 5 mais 7, dava 12. Né? No cursinho tem que ir lá 6 vezes por semana, porque vai no sábado, né, fazer o simulado. 12 vezes 6, 72. R$72 por semana. 72 vezes 4 dá 288. 288. Tem mais uns R$36 aí, porque é 4 semanas e meia, então dá 300 e alguma coisinha. Aí na época eu tava falando com o Fred, né, que eu ia botar esse preço da passagem. Ele falou assim, cara, bota um número diferente, assim, né? Aí eu falei, beleza, R$267,50. Aí era R$267,50, porque ficava mais barato do que o dinheiro que eu gastava para ir, né? E no final das contas você come na rua, você paga um pouco mais caro do que em casa, então não é 100% do dinheiro da casa. Então, resolvemos esse preço, e esse preço era bom, que esse preço era 10 vezes mais barato do que os cursinhos bons, né? E ele permitia que a gente entregasse um conteúdo de qualidade, porque se a gente cobrasse R$20, R$20 não paga um professor que a gente tem aqui, entendeu? Um tutor, não tem como. Um tutor é uma pessoa que fica ali o dia inteiro. Não dá, o negócio não para em pé. Não vou conseguir nunca fazer um negócio de qualidade nesse preço. Eu vou fazer um negócio que faça sentido. A pessoa vai estudar de casa, ela já ia gastar o dinheiro do ônibus, do lanche, então ela paga para estudar. Fica legal, é o dinheiro que ela já ia gastar. Porque se a pessoa ganha bolsa num cursinho bom, ela faz de tudo para poder ir naquele cursinho. Ela lava carro, ela faz diária, capina lote, porque ela não vai perder essa oportunidade.
de estudar num cursinho bom, né, no bolsa integral. Vende, né? Bombom. Vende bombom. Muita gente vende bombom para pagar a faculdade, o pessoal não vende? Eu vendia, né? Eu vendia bombom no terceiro ano para poder pagar o cursinho, que eu achava que na época era um ótimo cursinho, né? Eu ia para a escola de manhã, vendia o bombom para ter dinheiro da passagem para poder ir para o cursinho e voltar depois. Assim, aí eu levava em consideração que a pessoa ia fazer sacrifício, né? E isso é muito bom porque acaba filtrando, assim, sabe? Porque para você passar no vestibular muito difícil ou num concurso, você tem que fazer sacrifício. Então, se a pessoa não está disposta, se ela não acha que vale a pena ela dar um jeito de arrumar R$10 por dia para fazer um negócio que vai mudar a vida dela, então, de repente, ela não está preparada, né? Porque, assim, quanto que ganha um médico? Um médico que vai dar um plantão aí de... Quanto que ganha um médico que dá por plantão? A média de plantão hoje deve ser R$1.200 um plantão. Ou plantão. Pelo menos R$1.000. Se você der plantão dia sim, dia não, a gente está falando de R$15.000 por mês. Né? Esse é o salário inicial de um médico. Cara, difícil ter um médico que ganhe menos de R$10.000 por mês de salário inicial. Sem contar que eles já conseguem começar a trabalhar antes da faculdade, mesmo que seja dando aula, mesma coisa que vale para engenharia. Hoje, um engenheiro, o piso salarial do engenheiro bom, né, de faculdade boa, é 8 salários mínimos e meios, dá quase R$9.000 também. Então, assim, a pessoa que para fazer essa conta, que está disposta a fazer esse sacrifício, que foram as coisas que eu pensei na época, que eu estava nessa posição, ela vai dar o gás para passar. Ela fala, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho uma noção. Aí, como ela vai dar o gás para passar, aí faz sentido eu trabalhar junto com ela. Porque aí nós estamos alinhados, entendeu? No mesmo objetivo. O preço é seleção. O preço faz a seleção, o preço entendeu? Faz a seleção. O meu objetivo, quando eu comecei a fazer o quadro, era um negócio assim, que tivesse um objetivo. Não podia ser, vamos fazer, não. Tem que ser um negócio que muda, entendeu? Que transforma. E o pré-vestibular, que transforma mesmo, é aquele que coloca a pessoa numa faculdade diferente. Por isso que todo mundo quer estudar na faculdade boa. Porque eles já viram que dá um retorno, né, em termos profissionais. Tem outras coisas que dão muito mais retorno financeiro, né? Mas a faculdade é uma que é um retorno bom e garantido. Uma faculdade boa. Então, assim, precisam-se, desde o início, o objetivo sempre foi ter alunos, desde o início do quadro, o objetivo sempre foi ter alunos comprometidos a passar no vestibular. Porque aí faz sentido a gente trabalhar junto. O aluno que quer passar, ele trabalha muito melhor. Fica todo mundo feliz, entendeu? Todo mundo com o mesmo objetivo. Aí fica mais fácil. Aí faz sentido, aí você tem um motivo para levantar de casa, entendeu? Se eu tivesse que levantar de casa todo dia para explicar para as pessoas que eu não estou aqui para montar o horário de estudos delas ou para montar o horário de... Cara, desculpa, não dá para mim, entendeu? Para mim não fecha a conta. Agora, se for para eu levantar, para conversar com um aluno que não está conseguindo aprender um determinado assunto, eu tenho que ensinar ele a aprender, aí para mim é um desafio. Porque eu vou fazer alguma coisa com aquela pessoa que vai mudar a vida dela. A partir daquele momento, ela vai aprender a aprender. E uma vez que ela aprendeu a aprender, aí não tem mais nada para segurar a pessoa, entendeu? Se eu só dou as coisas assim, ela vai ser sempre uma pessoa dependente. Que vantagem tem isso? Né? E é interessante isso que o Bruno está falando, porque até para o período que o aluno se encontra, né, que ele vai sair de um sistema de ensino onde ele tem o professor que planeja tudo para ele, para entrar na universidade, onde ele se torna o agente. E assim, tem muita gente que assusta com isso, né? Porque não aprendeu até o dia que passou no vestibular que ele ia ter que ser o guia, né, dentro da faculdade. Eu até costumo brincar lá com os meus colegas que nós formamos 40 biólogos e cada um estudou num curso diferente. Por quê? Porque cada um ali, né, no ambiente da universidade pública, você tem liberdade de acessar professores diferentes, com pesquisas diferentes. Então, assim, você se forma diferente dos outros da turma, né? E é um choque quando você chega no primeiro período
E você que tem que aprender onde que são postados os avisos da faculdade, porque senão você vai perder o dia de prova, né? Você tem que aprender onde é a sala do professor, ir lá, bater na porta da sala dele e perguntar, porque senão você vai perder o conteúdo dele. E você tem que aprender aí na biblioteca, numa biblioteca enorme, achar o livro que você tem que estudar para a prova que vai acontecer. E saber e descobrir o que você tem que estudar daquele livro para se dar bem na prova. Então, assim, você fica sozinho na universidade, né? Você tem seus amigos, lógico, óbvio, né, que vão te dar ali todo o suporte, mas você não tem alguém que te guie, né? O professor não te entrega um cronograma redondinho, bonitinho e vai dando tudo certinho ali. Então, até para isso, né, a gente acredita muito que esse ensinar o aluno a aprender, né, como que ele estuda, como que ele aprende, vai fazer diferença, não é só agora, não. Vai fazer diferença para o futuro também. Aí na hora que você vai trabalhar é que ninguém te ensina nada, né? Aí você sai da faculdade, né, depois. A gente pode falar que o quadro ensina os alunos a muito além, né, do passar na faculdade. É como se comportar naquele ambiente de estudo da faculdade, como se comportar no ambiente de trabalho, né, desenvolver mais, sem ficar esperando tudo mastigado. Né? E aí ele vira protagonista do estudo dele, da formação dele e da vida dele. E esse nome, quadro? De onde que vocês tiraram? Então, o nome, né? De onde que veio o nome? Quando começou, o nome era 52 Learn, que é 5 to Learn. Você vai aprender tudo em 5 minutos, né? 5 de 5, to para e learn, aprender. 5 para aprender. E era um nome bem horrível, né? Ele te agradece por ter mudado. Bem horrível que mudou, né? Aí, à medida que a gente foi fazendo as coisas na lousa, a gente começou a escrever, era um quadro, né? Então, falou, bem-vindo ao quadro. E era esse o nome da lousa, né? O nome que a gente fala, bem-vindo ao quadro, hoje a gente vai ter uma aula sobre função do primeiro grau. E aí começava. E eu falei, cara, esse nome 5 to Learn é muito ruim, né? Vamos procurar outro. Quadro, né? E comecei a procurar os domínios e não tinha o domínio quadro com quê? Não tinha na internet disponível. Aí, para não inventar, eu falei, meu nome é Werneck, eu sempre gostei da letra K, é uma letra forte e tal, faço um trocadilho, as pessoas vão prestar atenção, aí botou quadro, só que com K. Quadro.com.br tinha, quadro.com tinha, foi por isso. Mas a ideia central é que a pessoa tinha ali um quadro, né, igual da escola, por isso que é quadro. Que bom que mudou. E tinha um negócio engraçado que na época tava passando aquela novela Avenida Brasil, né? Tá passando? Agora tá passando de novo. E aí, naquela época, tinha uma dança lá de Angola, muito famosa, né? Na época. E o nome da dança é Kuduro. Então, todo mundo que lia quadro, por causa da novela, lia Kuduro. Ficava falando isso. Faz um sinal, a novela tá passando de novo. A novela tá passando de novo, né? Agora, vamos lembrar. E era engraçado também, quando vinham as mensagens, gente, vocês escreveram o nome errado. Tem que trocar a letra, né? Mas não, era o K do Werneck. Eu sei que quem trabalha aqui no quadro não consegue escrever o quadro com o quê? É só com K, e aí tem que voltar escrever para entrar no... Eu também já passei por isso várias vezes. Você falou aí mais para trás, né? Voltando um pouquinho nesse negócio do protagonismo, né? E, assim, desde sempre a gente vem colhendo os depoimentos de alguns alunos aprovados, né? E se você pegar os depoimentos, você vai ver que lá para o final, eu até arrepio quando lembro disso, você vai ver que lá para o final, a palavra que mais aparece, e aparece em quase todos os vídeos, é confiança. Né? Eles falam que ganham confiança e segurança. Então, realmente, eu acho que esse é o papel da educação, porque a educação, no nosso âmbito, a educação vai muito além daquilo que você aprende na escola, né? Família, e é muito mais importante.
Mas em termos de conhecimento, é isso que o conhecimento te dá, né? O conhecimento te dá confiança para você fazer alguma coisa, para você não ser enganado, te dá segurança. E quando você aprende a adquirir esse conhecimento, você aprende a adquirir confiança, aprende a adquirir segurança, porque realmente você tem algo a mais que os outros, né? Porque você sabe coisas que as pessoas não sabem. E isso é uma vantagem. E você sabe aprender coisas que as pessoas não estão dispostas a aprender. Porque você sabe como que aprende. A maioria das pessoas acha que não aprende porque elas não sabem como que aprende. E tem forma, tem um jeito. Depois a gente pode passar um tempão falando só sobre como aprender as coisas, mas tem forma e as pessoas precisam aprender isso, né? Na faculdade você aprende a aprender. Mas seria bom você aprender sim antes. E pra gente finalizar, como é que é, né? Desde a diferença do início até hoje, vocês sentem que o quadro está democratizando o acesso à educação de qualidade? Renata, eu sinto sim, porque a gente tem aluno do Brasil inteiro, né? Até fora, né? Tem aluno de fora do Brasil, né? Que quer voltar para o Brasil. A gente tem aluno do Brasil inteiro, tem alunos de todas as características, né? Porque democratizar não é só questão de dinheiro. Democratizar, assim, tem um grupo de pessoas que tem acesso. Tem um grupão que não tem. Se você pega um pedaço desse grupão que não tem e dá acesso, você está democratizando, né? Então, eu acredito muito nisso. E quando você vê alunos do Brasil inteiro tendo esse acesso, alunos de cidades que não têm recurso, né? Que às vezes a única coisa que o cara tem mesmo agora é o 4G, que esse sim está bem espalhado. Aí você sente que está democratizando mesmo. E está levando para muita gente, né? É um trabalho longo. É engraçado que em 2012 a gente foi convidado para ir lá no programa da Fátima Bernardes, né? E a gente tinha só o canal no YouTube. E ela fez uma pergunta que foi se a gente esperava ter a dimensão que o canal tomou na época, né? E eu lembro que eu dei essa resposta, né? De que foi surpreendente a gente ver que o quadro tinha se espalhado mesmo, que as pessoas estavam ali, tinha alunos para buscar o conteúdo, né? Tinham alunos que estavam mais interessados no conteúdo do que só ver a figura de um professor, porque na época do quadro, no início, a gente não aparecia, né? Era a tela, era o quadro e o conteúdo. Então, os alunos queriam aprender mesmo, né? E a gente já tinha alunos fora do Brasil e tal. Mas hoje é muito bom a gente pegar os depoimentos dos alunos e ver assim, que eles realmente estão fora dos grandes centros, onde estão as melhores escolas. Eu acho que isso é o que a gente realmente... E assim, esses que não tinham acesso às grandes escolas estão tendo acesso a tudo isso que a gente está falando, né? Esse sistema onde ele é o agente, onde ele não está mais dependendo de ninguém, onde ele mesmo, né, constrói. E a gente já viu alunos, né, que saíram, né, depois de terem sido aprovados. Acho que a primeira turma vai se formar esse ano, inclusive. A primeira turma dos primeiros aprovados 2020, né? É 2020. Tá quase aí, a gente está quase, quase concluindo os cursos e essa transformação, eu acho que isso é o que a gente esperava quando a gente começou e que a gente quer manter até hoje, né? A gente está trabalhando aí diariamente para promover isso. Tem umas coisas que estão mudando bem rápido, né, muito por necessidade também, para a gente conseguir trabalhar ainda com mais alunos, que agora a gente está caminhando para ser uma empresa que, se você passar ali uma meia hora assim, escutar a conversa do povo, você vai achar que está numa empresa de engenharia. Porque a gente está falando muito mais em dados, em entender... identificar padrões de comportamento dos alunos, em desenvolver ferramentas para
agilizar o trabalho da equipe pedagógica, né? É lógico que essa parte emocional do contato do tutor, essa vai demorar para conseguir automatizar demais. Acho que nem sei se vai ser bom automatizar, não. Sinceramente, acho que não. Tinha que arrumar um jeito do aluno conversar ainda mais com o tutor, sabe? Mas agora a gente está falando mais em medir as coisas no sentido de aumentar o engajamento dos alunos, de desenvolver nas pessoas o hábito de aprender com eficiência, de estudar com eficiência. O nosso trabalho tem sido muito mais isso. Então a gente está caminhando para ser uma empresa de educação, obviamente, mas muito turbinada assim, pela tecnologia, né? Muita engenharia. E isso exige da gente mudar muita coisa, né? Aprender a trabalhar com dados assim, em todas as áreas. E uma necessidade que eu estou sentindo é que na época que eu ia conversar no início, a gente sempre conversava com investidores, né? A gente até tem alguns investidores. E quando a gente conversava com investidores, os investidores falavam assim, tem que ter uma plataforma super tecnológica que vai substituir as pessoas e tal. Eu ficava meio assim com isso, né? E como a gente não tinha muito dinheiro também para investir, a gente apostou muito mais no conteúdo, né? As escolas vão acabar, as pessoas vão estudar só de casa. Mas hoje, por incrível que pareça, até pela experiência que a gente tem aqui dentro, parece que a necessidade das pessoas cada vez mais é ir para a escola. Só que uma outra escola, uma escola que a pessoa já chega lá sabendo, e ela chega lá só desafiando e sendo desafiada. Entendeu? E aí o professor não é mais aquela pessoa que detém todo o conhecimento. É muito mais um mediador, assim, um facilitador. Isso é um negócio muito louco, né? As pessoas, eu não sei como que vai funcionar isso, mas a sensação que eu tenho é que as pessoas, que aquela crença de que o digital ia substituir tudo, na verdade, está se transformando numa situação em que o digital vai dar tempo para as pessoas questionarem mais, interagirem mais, e elas vão se desenvolver mais, e aí a escola, que todo mundo achava que ia acabar, não vai acabar. Ela vai virar uma outra escola, onde não tem mais a figura do professor expositor. Tem a figura do professor-aluno, que aprende com os alunos, que aprende com tudo que acontece lá dentro. Não sei como é que vai ficar isso. Beleza? Beleza. Mais alguma coisa? Acho que não. Não? Acho que também o povo também precisa ir embora, né? Jantar. Não, então vamos despedir do povo, né? Você, Renata, que é a nossa... Eu agradecer a todo mundo, né, que ficou com a gente, participando aqui desse bate-papo, para saber um pouquinho mais do quadro e entender de verdade o que a gente quer para os alunos e para o futuro da educação. Você tem alguma coisa para falar? Vai despedir. Para agradecer, mano. Não, muito legal estar aqui, né? Eu acho que poucas pessoas, as pessoas que convivem com a gente diariamente, né, já ouviram essa história, inclusive, várias vezes, né? Mas eu acho que ficam... sempre tem um detalhe, tem uma... Assim, essa é a história, né? São dois professores de natureza querendo ensinar as pessoas a estudar. Eu acho que essa é bem a essência do quadro. Assim, e agradecer por essa oportunidade, né, que a gente está tendo de contar. A gente não sabe a dimensão, como tudo que a gente faz aqui, a gente não sabe a dimensão que esse vídeo vai tomar, mas todos os envolvidos aqui nessa produção estão... com certeza prepararam tudo com muito carinho, e a gente também veio
com muito carinho para contar o que a gente o que a gente faz, né? E isso é muito bom. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Vamos continuar trabalhando, né? E semana que vem tem mais.